Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar o seu assento em nome do Senhor. Nessa noite nós queremos saudar a amada igreja em nome do Senhor. Queremos agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia tão especial onde, aleluia, a igreja está reunida no nome do Senhor. Aleluia, nós começando essa grande festa de agradecimento ao Senhor. Sabemos, amados, que a igreja, juntamente com o círculo de oração, temos festejando esses 37 anos de bênção, de vitória, aleluia, na cidade de Alegrete. E como a nós estamos aqui na frente desse trabalho, juntamente com a irmã Eunice, no círculo de oração, juntamente com a igreja. Então, quando você fala em festa, você fala, aleluia, para adorar o Senhor, você fala em agradecimento. Então, eu quero agradecer ao meu Deus, o círculo de oração, as orações do círculo de oração, a minha família, a minha esposa, que está sempre do meu lado, aleluia, juntamente com a igreja. Se não é, aleluia, primeiro Jesus, aleluia, nossa família, a igreja, sozinha, ninguém faz nada, né? Nós somos um povo. Hoje eu dizia para a irmã está ali, irmã Márcia, aleluia, conversando com a irmã Márcia, aleluia, fazendo umas perguntas para a irmã Márcia. E eu dizia para a irmã Márcia, aleluia, irmã Márcia, a senhora faz parte da nossa família. A nossa família aqui na cidade de Alegrete são vocês, a senhora é nossa vizinha aqui. E hoje ela está aqui, né? Que Deus abençoe a irmã Márcia. E eu peço muita oração por ela, peço para o círculo de oração orar por esta mulher, peço para o pastor Jorge, coloque ela em oração lá na sua igreja. Peço para os obreiros, né? Em nome do Senhor, mulher trabalhadeira, aleluia, e quer vencer, né? Vamos ajudá-la a vencer em nome do Senhor, amém? Então, amados, para nós é motivo de alegria. Eu quero, para mim, um motivo muito especial hoje eu ver o irmão Romário aqui, né? Eu chamo o irmão de Romário de irmão Romário, né? Esposa da irmã Eva. Que Deus abençoe o irmão Romário, né? Aleluia, sua família, em nome do Senhor. Aleluia. Agradeço muito pela sua presença, que Deus abençoe o Senhor, aleluia, juntamente com a igreja. Também quero agradecer o pastor Jorge, né? Que nós, aleluia, aprendemos a nos amar, né, em nome do Senhor. E um dia nós vamos estar no céu junto. Estamos pelejando por esta causa, né, pastor? Em nome do Senhor. Aonde a nossa igreja tem um carinho, um laço de amizade muito grande com o pastor da Assembleia de Deus. E somos um povo só. Placa de igreja não leva para o céu, Deus vai levar um povo escolhido de boas obras. E a irmã Catarina, né? Aleluia, se eu disser uma coisa que vão pensar que a irmã Catarina é muito idosa, né? Tem muita gente que não sabe que foi a irmã Catarina que me ganhou para Jesus junto com o pastor Vicente. Aleluia, acho que ela é um pouquinho mais idosa que eu, mas não é muito, é que eu era meio rebelde, né, irmã Catarina, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, né, irmã Catarina, em nome do Senhor, adorando esse Deus, né? Muito aleluia, essa mulher orou por mim. E se ela testemunhar o que a irmã Vera e o Alisson, quando eu era bem pequenininho, nos cultos, antes de eu me converter, diante do altar da igreja de Rosário, ele ficou marcado, né, irmã Catarina? Mas Deus deu a vitória, né? Em nome do Senhor, hoje o Alisson é pastor em São Gabriel, né? Em nome do Senhor. E Deus tem usado ele, então quer dizer que, aleluia, em nome do Senhor, amém? Então eu desejar que Deus abençoe a senhora, o seu ministério, pastor, em nome do Senhor. E que Deus abençoe a irmã Eunice e o círculo de oração, né, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que nós convidamos, os músicos que estão, né, aleluia, os irmãos da técnica de som. E eu quero o irmão Rodrigo, aleluia, nos passou aqui, amado, que o culto, aleluia, de hoje e amanhã, ele vai estar gravando hoje e amanhã. E sábado já vai estar pronto o CD com a capa, tudo com foto, bonitinho, no valor de R$10. Aleluia, o irmão Rodrigo, né, evangelista Rodrigo. Então todos os irmãos que quiserem adquirir já o CD para o fim de semana, dê, aleluia, o nome para o Bruno ali, o irmão para o Bruno, né, irmão Rodrigo? Em nome do Senhor, para ele saber que é a quantia de CD que ele vai gravar em nome do Senhor, amém? Aleluia, você quer ficar de lembrança desse, aleluia, dessa campanha, procure o irmão Bruno, vai estar gravado, aleluia, vai estar gravado o CD em nome do Senhor, amém? Olha aí, amado, viu? O evangelista está dizendo que esse dinheiro ele vai ofertar para a igreja. Aleluia, em nome do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já que Deus abençoe, irmão Rodrigo, em nome do Senhor Jesus, amém?
Então vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então abre a tua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo, aleluia, 24, em nome do Senhor. São Mateus, capítulo 24, aleluia, versículo 49, em nome do Senhor. Capítulo 24 de São Mateus, versículo 49, em nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém, igreja? Parece que a igreja está meio encabulada hoje, em nome do Senhor. Amém, igreja? Diz para o teu irmão que está ao teu lado, vamos ler a palavra. Convida ele para ler a palavra em nome do Senhor. Aleluia. Se nós vamos ler a palavra, nós vamos falar com o Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos falar com o Senhor. Diz para o teu irmão. 49. A igreja achou? E a começar a escapar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados. Quero o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Amém? Pergunta para o teu irmão, tu sabe o dia que Jesus está vindo? Pergunta para ele. Diz assim, então te prepara nessa noite. Amém? Vamos ler o tema em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tema da campanha que está ali no mural, em nome do Senhor, que diz assim: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Amém? A igreja pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós, aleluia, a irmã nos escala para nós tirar aleluia, pregar nessa primeiro dia de campanha, e quando o Senhor, aleluia, dá para o círculo de oração este versículo de alerta, aleluia, para o povo de Deus, para aquele povo que quer morar no céu, para aquele povo verdadeiro que o Senhor escolheu, aleluia, para um dia estar na glória com Ele. E quando eu comecei a estudar, amado, sobre este versículo, sobre a alerta do nosso querido irmão João, nos alertando, filhinho, já é a última hora, aleluia. E quando você fala, amado, em última hora, você fala em hora de preocupação, você fala em hora de nós fazer alguma coisa, para nós não nos atrasar, para nós não perder o que nós estamos buscando. E eu vejo aqui, amado, e eu comecei a buscar na Bíblia Sagrada do Senhor, o amor de Deus pela raça humana, e eu comecei a buscar na Bíblia aqui, queridos e amado, como o Senhor ama a raça humana. E eu vi aqui, amado, que quando, aleluia, a igreja do Senhor começou, quando a igreja primitiva começou, aleluia, e Deus começou a levantar homens para pregar a palavra, aleluia. Hoje nós vivemos num céu aberto, hoje nós vivemos numa igreja, aleluia. Podemos fazer o que nós queremos na igreja, se nós quisermos pintar, se nós quisermos enfeitar, se as irmãs querem fazer uma cortina bonita, como foi feita, essas cortinas abençoadas, e muitas igrejas por aí, amado, cheia de galerias e outras coisas mais, aleluia, para nós pregar a palavra do Senhor. Mas se nós olhar conforme a palavra do Senhor começou a ser pregada, aleluia, sabemos que temos muitos estudiosos da palavra do Senhor nessa noite, e nós sabemos, querido, que a palavra do Senhor começou a ser pregada em caverna, no lugar, aleluia, talvez muitas vezes escondido, muitas vezes açoitado, muitas vezes perseguido, aleluia, mas sempre começou a palavra verdadeira, a palavra que leva ao céu, a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra de salvação, a palavra de milagre. Isso, bem amados, aleluia, que aqueles verdadeiros homens de Deus, não estou dizendo que nos dias de hoje nós não somos verdadeiros homens de Deus, mas a própria Bíblia Sagrada, como o apóstolo Paulo nos alerta, nas cartas de Timóteo,
que nós fosse vigilante, porque nos últimos tempos, aleluia, Satanás ia enganando teus próprios escolhidos, e muitos iam pregar a palavra do Senhor, passando por pregador, usando o nome de Jesus, mas sendo anticristo dentro das igrejas. E nós vemos aqui, amado, nesta noite, aleluia, uma palavra, um tema escolhido para alertar o povo. E quando nós olhamos, amado, o princípio, aleluia, quando começou a igreja, quando Jesus fala, amado, no capítulo, aleluia, 16 de São Mateus, aleluia, quando ele diz que a igreja e o inferno não vai prevalecer, nós sabemos, amado, que é uma guerra, que é uma prova, aleluia, nós sabemos que nós somos a luz, e se nós somos a luz, Satanás é as trevas, e se Satanás é as trevas, amado, nós temos que alertar que é a última hora da terra, que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas nós olhamos na Bíblia Sagrada, amado, quando nós olhamos no livro de Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, aleluia, quando o Senhor fala a Moisés no monte de Sinais, quando a palavra do Senhor é escrita, os primeiros mandamentos, e a Bíblia nos relata que é numa pedra, aleluia, e ali eu creio, amado, que quando a palavra do Senhor começou a ser pregada, e aonde as trevas começou a retroceder, ali começa, aleluia, ser pregada a palavra do Senhor, e ali começa a surgir a igreja, aonde o povo separado, o povo escolhido, o povo evangélico, que está sendo, aleluia, chegando um pouco momento, faltando para morar no céu. E a Bíblia diz, amado, aleluia, no versículo 22, que ali fogo do céu caía para as trevas ser queimada. E o que é que eu vejo, amado? Que a igreja do Senhor começou debaixo de um sacrifício, começou debaixo da dificuldade, mas começou sempre pregando a palavra verdadeira do Senhor, nunca deixou de pregar a palavra verdadeira do Senhor. E quando nós olhamos, amado, aleluia, no nosso querido e amado, aleluia, apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a Timóteo, e ele começa a escrever a Tito, aleluia, Deus, dois obreiros separados, escolhidos, que ele conhecia e sabia, aleluia, para quem ele estava escrevendo, para quem ele estava ordenando, para manter os mandamentos do Senhor. Porque uma coisa eu aprendi, amado, estudando esse tema, aleluia, que o Senhor só escolhe, o Senhor só separa aqueles que querem pregar a verdadeira palavra do Senhor. E eu vejo aqui, amado, nesta noite, no capítulo 3, no primeiro livro de Timóteo, eu fiz umas anotações aqui, aleluia, e o que me chama a atenção, irmão Anice, que quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo não estava numa vida regalada, Paulo não estava, aleluia, numa festa, Paulo estava na prisão. O que é que eu aprendo aqui, amado? Quando um homem de Deus tem um chamado, quando um homem de Deus quer pregar a verdadeira palavra do Senhor, ele pode estar na bonança, ele pode estar na prova, ele pode estar na prisão, mas ele não deixa de pregar a verdade. Ele pode estar no dinheiro, ele pode estar sem o dinheiro, mas ele prega a verdade, ele alerta a verdade, ele prega o que o povo não quer ouvir, ele prega o que o Senhor manda o povo ouvir. E nesta noite, eu chego aqui nesta noite para pregar para você, aleluia, não o que você quer ouvir, mas o que o Senhor me colocou no coração para pregar para a igreja, em nome do Senhor, aleluia. E eu vejo aqui, amados, quando, aleluia, Paulo na prisão, aleluia, e ele já não estava muito bem, a Bíblia diz que ele já era um homem adiantado de idade, aleluia. E eu vejo aqui, queridos, o primeiro ponto que ele prega, aleluia, para Timóteo. E a Bíblia diz que ele pregava também para Tito, as 3 cartas que muitos houve controvérsia, que não concordaram da maneira que Paulo escreve. E a Bíblia diz, aleluia, a qualificação de um pastor.
A Bíblia diz, eu creio que Paulo diz, pastor Jorge, olha, eu estou na prisão, Timóteo. Olha, eu estou na prisão, Tito. E eu creio que eu vou durar poucos anos. Jesus já está vindo me buscar. Mas eu quero passar uma carta para ti. Eu sei, Timóteo, que tu é pastor. Eu sei, Tito, que tu é um pastor. Mas eu quero que tu escreva as qualidades de um pastor. O que é que um pastor precisa ter para ser um pastor, para morar no céu? E o primeiro ponto que eu vejo aqui, irmão Henrique, aleluia, Paulo prega a Timóteo, vigilante. E o capítulo 3, versículo 2, quando eu lia este versículo 2, aleluia, tantas coisas boas neste versículo. E Paulo disse, olha, aleluia, olha, Timóteo, tu sabe, aleluia, o que tu aprendeu comigo. E tu sabe que o anticristo está vindo. E tu precisa escrever para este povo, que o povo que vai morar no céu, ele precisa ser vigilante, ele precisa guardar os mandamentos, ele precisa estar na palavra. E eu não quero que tu mude, Timóteo, mas eu quero que tu escreva para este povo aprender o que nós precisamos, aleluia, aprender para estar no céu. E a Bíblia diz, amado, que o primeiro passo do homem de Deus, um primeiro passo de uma mulher de Deus, é nós ser vigilante. Nós precisamos vigiar nossa conduta, nós precisamos vigiar as nossas palavras, nós precisamos vigiar como é que o povo está ouvindo o nosso testemunho, aleluia. E nos dias de hoje, amado, parece que aleluia, essa recomendação, irmão Rodrigo, não está mais, aleluia, fazendo importância para muitos homens de Deus. Se nós podemos dizer homens de Deus, ou podemos dizer anticristo, aleluia. E nesta noite, amado, o que eu vejo aqui, homens que pregam a palavra do Senhor, homens, aleluia, mulheres que querem morar no céu, mas não vigiam a sua conduta como esposa, não vigiam o seu caráter como esposo, aleluia. E diz o apóstolo Paulo que, aleluia, se não tiver caráter e se não tiver vigilante, pode não herdar o céu. E eu vejo aqui, amado, no segundo ponto, honestidade, aleluia. As recomendações que começa Paulo a fazer a Timóteo a título, aleluia. Nós temos que ser honesto, nós temos que ser verdadeiro. Será, amados, aleluia, que o povo que quer morar no céu, fraudulento, enrolando, embrulhando um, mentindo para o outro, deixando de ser sincero, muitas vezes traindo até a esposa, esposa traindo esposa. Será, amado, aleluia, que ele está usando de honestidade, aleluia. E Paulo escreve, eu estou na prisão, Timóteo, mas tu precisa escrever que o povo de Deus tem que usar de honestidade. Quando eu leio, amado, este versículo, irmão Jair, eu vejo aqui, amados, nós queremos ser honestos, mas nós começamos a guerrear um com o outro. Eu não vou porque não me pertence, esse grupo não faz parte do meu grupo, aleluia, eu não tenho nada a ver com isso. Mas qual é a tua honestidade? Qual é o teu tipo de cristão? Nós somos um corpo de Cristo, nós somos um membro de Cristo, nós somos um corpo só, nós somos, vamos viver, aleluia, na tua frente aplaudindo, na frente abraçando, virando as costas, deixando de ser honesto. Nós somos honestos ou não somos verdadeiros em nome do Senhor? E quando vejamos aqui, amados, no capítulo 3, ainda de 1 Timóteo, diz Paulo a Timóteo, Paulo, uma coisa eu quero te dizer, neste mesmo versículo, tu tem que ser, aleluia, um verdadeiro cristão, a ponto de ensinar a palavra de Deus. E aqui, amado, eu fico naquele versículo, de João, aleluia, 18. Será que todos estão ensinando a verdadeira palavra que leva para o céu? E Paulo escreve, pastor, a Timóteo, aleluia, tem que saber o que está ensinando, ou ensinar a palavra verdadeira, aleluia. O que me chama a atenção, amados, aleluia, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma só, irmão Romário, que ela não muda. Mas nós olhamos
muitos homens que pregam a palavra do Senhor, de igrejas, aleluia, grande, ensinando o povo, mas não vê de ensinar o povo ir para o céu, estão levando o povo à perdição, porque a igreja do Senhor, ela não veio simplesmente, Jesus não pagou um preço para nós estar reunidos aqui, olhando um para o outro. A igreja do Senhor veio para separar um povo, para ensinar um povo, para uma nova doutrina, e a doutrina é a palavra do Senhor. Se nós não tiver na palavra, se nós não tiver na doutrina, nós somos mau ensinador, e se nós somos mau ensinador, nós estamos compartilhando com o anticristo. Mas Deus nos chamou para nós pregar a verdadeira palavra do Senhor, aleluia. Não nos trocamos o nosso caráter, aleluia, nem por dinheiro e nem por grandeza, mas trocamos sim o nosso caráter de homem fraudulento para um homem justo na presença do Senhor. E a Bíblia diz, amados, aleluia, no quarto ponto, hospitaleiro. Tem pastor que Deus o livre o mesmo chegar na frente da casa dele. É ou não é? Quanto mais receber. Tem pastor que é pior que falar com a Dilma. Tem que marcar hora, tem que marcar dia, tem que agendar. Aleluia. E não é isso que Paulo ensina a Timóteo. O pastor, aleluia, escolhido, ele tem que ser hospitaleiro. Se ele vê o irmão com necessidade, se ele é pastor, ele tem condições, ele tem que estender a mão para o irmão. Aleluia. Mas sabe qual é que os pastores querem hoje? Aleluia, eu vou pregar aqui nesta noite, e vai ficar gravado, e eu não tenho medo, porque o meu compromisso é com o Senhor. Aleluia, aleluia. Eles não vê de se preocupar, de ser hospitaleiro, de receber bem o Romário, de receber bem a irmã, de receber bem o irmão. Eles fecham as portas, aleluia. Não, eu moro num apartamento, aleluia, e se apertar no interfone, aleluia, se a irmãzinha for humilde, é capaz de ele dizer que ele não está. Eu quero te dizer, aleluia, ele pode dizer que não está, mas também naquele dia, eu não sei se ele vai estar lá, mas eu sei, se ela é honesta, ela pode não ser recebida ali, mas na glória do Senhor ela pode estar, em nome do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, escreve aí, Timóteo, o pastor escolhido, ele tem que ser hospitaleiro. Aleluia. Ele tem que ser hospitaleiro. Esses carrancudos que andam em bom carro, que moram numa mansão e acham que são dono da cocada, quando chegar diante do Senhor, ele vai ser igual ao mais pequeno, ele vai ser igual ao menor. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que vaidade, soberba, não leva para o céu. Aleluia. Quando lerem hospitaleiro, digo amém. Eu acho que eu estou nessa. Eu acho que eu estou nessa. Eu creio que o pastor Jorge está nessa, mas tem muitos que não estão nessa aí. Tem muitos que não estão nessa aí. Aleluia. Hospitaleiro. Você é cristão, você tem que ser hospitaleiro. Como é que tu vai receber a tua irmã, teu irmão? Aleluia. Ninguém é culpado das nossas lutas, dos nossos problemas. Paulo estava na luta, Paulo estava na prisão, mas ele estava pregando a Timóteo como é que ele tinha que andar. E eu vejo aqui, amados, aleluia, no nome do Senhor, no quinto ponto, moderado. Tudo isso no capítulo 3. Paulo, Timóteo, tu avisa aí para esse povo que quer ser, aleluia, fazer parte do povo de Deus, que tem que ser moderado. Mas tem uns que dizem assim, eu não mudo, eu nasci assim, eu sou assim, ninguém me muda, ninguém me troca. Eu não mudo, então vai para o inferno do jeito que tu é. Aleluia. Eu não mudo, o meu pai era assim, eu vou nascer assim, vou morrer assim. Aí vem o pastor e diz, não é assim, agora nós temos servo, nós temos que mudar. O senhor que pensa, eu não mudo,
Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo: cristão tem que ser moderado. Não é assim? Cristão tem que ser moderado. Se tu não quer mudar, te abraça com o anticristo, que tem coisa boa te esperando no inferno. Eu quero mudar e quero mudar para melhor. Vira para o teu irmão e diz assim: eu quero ser hospitaleiro. Diz: eu quero ser hospitaleiro. Aleluia. Aleluia. Banda vai, estequei, becanda vai. Quando eu não era crente, eu abria essa boca aqui, o que vinha saía. Mas hoje não, eu tenho que moderar minhas palavras. Se nós não moderar nossas palavras, aleluia, nós temos que nos corrigir, amados. Amém? Aleluia, senão o anticristo está de olho em você, em mim também. Não contencioso. Isso aqui o Paulo ensinando a Timóteo na prisão. Tu tem que avisar o meu povo que o povo de Deus não pode ser contencioso, não pode estar criando contenda nem divisão. O que mais tem hoje dentro das igrejas é isso: criando contenda, criando divisão, um querendo ser mais que o outro. E a Bíblia, aleluia, as irmãs escolheram um tema, amém. Eu não sei o que o pastor vai pregar, mas eu quero ficar no tema, amém? Aleluia. Quem cria contenda, quem cria divisão, faz parte do anticristo. Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Nós vamos entrar um pouquinho aqui na palavra do Senhor em João. Aleluia. Que nós somos pecador. Eu quero falar um pouquinho de Timóteo. Aleluia. Nesta noite. Não podemos ser contencioso. Não podemos ser ambicioso no dinheiro. Diz ou não diz aí no capítulo 3 aí de Timóteo? Timóteo, tu escreve para esses que são separados a pastor, obreiro aí, que não pode ser ambicioso no dinheiro. O que mais quer é dinheiro hoje. Diz ou não diz aí, pastor? Aleluia. O que mais quer é dinheiro, né? Aleluia. Aleluia. É capítulo 3, versículo 3. Fala ou não fala? O que é que diz aí, pastor? 1 Timóteo. Aleluia. Diz para esse povo que nós não podemos ser ambiciosos no dinheiro. Aleluia. O que mais quer é dinheiro, gente. O irmão Rodrigo eu não vi, mas o irmão Rodrigo me passou ontem que construíram um novo templo, isso que é onde está a arca. O senhor sabe onde é que está a arca de Deus, pastor? Mas agora eu vi falar que está em São Paulo. Eu vi falar que está em São Paulo a arca de Deus agora, na mão do anticristo lá. O que diz aí, irmão? Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 3 diz assim: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Amém? Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. O irmão Rodrigo me passou ontem, eu acreditei, porque ele é um homem de Deus. Diz que construíram o segundo templo de Jerusalém aí em São Paulo, e a Bíblia diz que quando construísse o segundo templo, né, uma imitação, Jesus estava à porta. Então Jesus está à porta. Então por isso que diz: filhinho, é a última hora. E o irmão Rodrigues, que para tirar a oferta botaram uma esteira lá, que vai aquela esteira, tu vai botando teu dinheiro. Aleluia. Eu estava olhando domingo pela manhã, e quando eu vi o pregador pregando: você sabe onde é que está a arca do Senhor? Se você não sabe, fique sabendo, está em São Paulo. Eu desliguei a televisão, porque eu não quero ser enganado. Se você quer ser enganado, continua olhando esse tipo de coisa. Amém? Aleluia. Não podemos ser ambiciosos por dinheiro. O irmão Romário está aqui nos visitando. Nós tiramos uma oferta aqui. Se tem oferta, dá. Se não dá, receba a benção. Aleluia. Mas tem ministérios que dando uma de anticristo aí, que só querem din-din. O Romário não precisa vir, mas ele mandando o dízimo tá bom, né? O Romário não precisa vir, ele mandando a oferta alçada grande tá boa. Sabe, para Deus o que é que está bom? Nós levamos uma vida justa com Jesus. Nós levamos uma vida justa com Jesus. E a Bíblia diz ainda, amado, aleluia,
aleluia, ser esposo de uma só mulher. Paulo diz: ó Timóteo, tu avisa esses pastores de agora em diante, que em seguida Deus vai me recolher, os pregadores da palavra, que tem que ser esposos de uma só mulher. Aleluia. Eu vejo o pastor aí com 2, 3 mulheres, né? Será que esses não estão ali enquadrados nesse aqui do anticristo, né? Aleluia. Paulo, ô Timóteo, tu avisa que tem que ser esposo de uma só mulher. Eu creio que Paulo disse a Timóteo, senão Deus tinha feito 2, 3 Evas, ele fez só uma Eva, viu, Timóteo? Amém? Aleluia. Amados, eu marquei esses pontos aqui para mim chegar na mensagem nessa noite. Eu quero que você saiba, amados, os requisitos que o apóstolo Paulo recomendava a Timóteo, nas cartas de Timóteo, e recomendava a Tito, e no livro de Efésios. Eu quero, amado, que você entenda que Deus sempre levantou homens, aleluia, preocupados com a verdade. Homens e mulheres preocupados com a verdade. E quando Deus usa Paulo, e como Deus usa o próprio Jesus, para ele dizer que eu sou a igreja, aleluia, e Jesus dizer, aleluia, eu sou a pedra da esquina. Jesus quer dizer, aleluia, o meu povo é um povo escolhido, meu povo é um povo separado. E se nós somos um povo escolhido, igreja, e se nós somos um povo separado, nós precisamos fazer a diferença. E hoje, amados, a maioria do povo que se diz evangélico não quer fazer mais a diferença, quer andar igual ao mundo, querem fazer as coisas do mundo, querem andar na moda do modernismo. Mas nós vamos aprender nesta noite, quem compartilha e quem deixa, aleluia, e não ensina a verdade, está abraçado com o anticristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, filhinho, já é a última hora, como ouviste o que vem, o anticristo. Amado, o diabo ele está vindo, ele entrou nas igrejas para enganar o povo separado do Senhor. E nós vamos aprender aqui nesta noite, aleluia, no capítulo 1 de 1 João, no versículo 5, ele diz, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, se nós queremos, irmã Terezinha, anunciar a luz, aleluia, e falar que Deus é luz, e andar como as trevas anda, será que nós somos luz? Aleluia. Se nós somos luz e pregamos a palavra do Senhor, que a palavra é luz, nós temos que ser separados das trevas. Mas o povo hoje, ele quer morar no céu, ele quer pregar a palavra, mas tu olha para ele, tu não vê se ele é treva ou se ele é luz. Nós precisamos olhar para o irmão e saber qual é o Deus que ele está servindo, que é o Deus que mora no céu. Como disse o Salmo 115, o meu Deus está no céu, mas o anticristo aonde está? Eu sirvo um Deus que está no céu. Eu sou luz, eu quero fazer a diferença, eu quero ser separado. Mas se tu quer andar como os diabólicos andam, como os mundanos andam, qual é o tipo de luz que está na tua vida? E Paulinho diz, e o apóstolo Paulo diz, e se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Aleluia. Então, amados, o crente que não anda conforme a palavra, aleluia, do Senhor manda, ele está na mentira. E se ele está na mentira, as trevas estão com ele. Aleluia. E por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, prega a verdade, porque quem está na verdade, como disse o pastor Jorge, essa é a bússola que vai nos levar para o céu. Mas se nós não estiver nela, nós não estamos na verdade. Mas se nós estiver nela, nós vamos para o céu. E o que mais me dói é que ele ainda fica atrevido.
e usa um pedaço de saia, uma tira na cintura, e diz: eu não mudo, pastor, não manda em mim. Mas te abraça com treva, aleluia, te abraça com treva. A Bíblia diz que o corpo, a nudez, nós temos que apresentar a esposa, e o esposo é a esposa. Se tu quiser mostrar tua nudez, vai mostrar para o anticristo, mas não para um homem de Deus, não para um homem escolhido de Deus. Aleluia. Quiser andar com um pedaço de saia, anda, mas o teu lugar não é no céu. O lugar do céu é para aquele que anda dignamente na presença de Deus. Pode falar, mas como não pode falar se a Bíblia diz que mulher tem que se vestir como mulher e homem como homem? Você não é abominável aos olhos do Senhor. Eu não vou te agradar para entristecer o Espírito Santo. Se você ficar triste, te acerta com o papai, porque ele vai me honrar em nome do Senhor. Eu não quero me abraçar com treva, eu quero me abraçar com o Senhor. Aleluia. E nem quero ser mentiroso. E a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele, aleluia, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E se o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Amém? Amados, nós temos que pregar que Jesus ama, aleluia, o pecador, mas ele não ama o pecado. Hoje o crente quer, aleluia, quer se batizar, mas quer andar no pecado. Nós não podemos viver em pecado, nós não podemos viver no erro. Nós temos que andar na verdade, na palavra, se nós quisermos morar em Nova Jerusalém. Aleluia. E diz mais a Bíblia no versículo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Se nós pecar, tem um que luta, aleluia, pela causa, Jesus Cristo, o justo. Ele não quer que eu e você esteja no pecado. Ele quer nos tirar do pecado. Ele nos chamou para nós ser livres do pecado. Se fosse para nós estar no pecado, no começo da mensagem que eu estou pregando, não precisava o povo estar na caverna escondido, não precisava Paulo estar na prisão pregando a Timóteo e escrevendo a Timóteo, não precisava João deixar esse livro escrito para nós. Aleluia. Que Jesus é o nosso advogado, Ele que peleja por mim e por você, porque Ele é justo. E como é, irmã Jurema, que nós vamos ser injustos com Ele? Como é que nós vamos ser injustos com Ele? E quando eu vejo, amado, e Ele é propiação pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas também pelo de todo o mundo. Então Jesus não ama o pecado de todo mundo, amados. Aleluia. Não, eu amo a Deus, eu sou de Deus. Se está errado, se estiver em pecado, se levar uma vida podre, na hora do acerto de conta não vai chegar no céu, amado. Essa hora vai chegar. Eu tenho o costume de dizer, círculo de oração, que aqui nós andamos de qualquer jeito. Se quiser andar seminu, andamos. Se quiser andar se prostituindo, anda. Se quiser andar, aleluia, usando o que quiser, droga, bebedice, qualquer coisa faz. Mas para chegar no céu não. Nós temos que chegar diante do Senhor com a vida purificada, lavada no sangue do Cordeiro, purificada diante do Senhor. Aleluia. Amados, hoje nós não verificar nas condições da palavra que ela nos dá para ir para o céu. Nós queremos dar a lição até para os que nos ensinam. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que nós temos que pregar a Bíblia. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Doer em quem doer, se converte quem quer. Sabe por quê, amados? Porque a minha Bíblia diz, no capítulo 2 de 1 João, no versículo 7,
Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que Deus do princípio tiveste. Este mandamento antigo, que é a palavra que Deus do princípio ouviste. O que é que se você ouve? O que é que eu ouvi, Deus, que a missionária começou a pregar para mim aqui? Foi essa a palavra. Você foi 16 anos, né, missionária? Um pouquinho mais. Mas é esta palavra. Não era essa palavra que o pastor pregava? Aleluia. Se a missionária veio aqui me visitar e eu, aleluia, vou pregar outra palavra, o que é que ela vai dizer de mim? Esse aí agora passou a pastor, está todo moderninho. De moderna nós temos cheio. De vaidade nós temos cheio. De moda nós temos cheio. Mas a palavra está empanturrando. Hoje não querem mais a verdade. A verdade dói. A verdade repugna. Mas o que repugna, o dia que tu baixar os infernos e as larvas andar diante de ti de 24 horas. Mas o que nos alegra é nós obedecer a palavra e um dia estar junto com o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O próprio Paulo escrevendo aqui, irmãs, o que tu aprendeu antes, no antigo é a mesma. Aí chega o moderninho e diz, não, agora não, agora tá, não, vocês fizeram quadrado. Aleluia, não é desse jeito, agora nós vivemos em nova era. Nós temos no outro tempo agora. Eu sei que temos no tempo do anticristo, né? Aleluia, temos no outro tempo. Claro, estão deixando o anticristo entrar na mente. Pelo amor de Deus, igreja, vamos abrir os olhos nesta noite. Nós estamos festejando 37 anos, aleluia, de Cristo, solução em Alegrete. E eu tenho certeza, pastor, que esse primeiro culto que saiu aqui, a palavra que foi pregada, foi a palavra verdadeira. Não essa palavra fajuta que ando pregando aí, enganando o povo, que não tem importância, que não faz mal, que casamento é bobagem, que pode fazer casamento de contrato, que pode fazer casamento não sei de quê. Tu pode fazer casamento de contrato é com Satanás, mas com meu Deus tu vai fazer um casamento verdadeiro, porque a minha Bíblia diz que ele é o noivo e a igreja é a noiva. E se a igreja é noiva, ela é limpa, é pura, sem mancha, sem ruga, e as suas vestes brancas, em nome do Senhor. Não precisa, é bobagem. É bobagem, sim. É bobagem, não precisa. E o que eu acho lindo que o João, aleluia, 1 João lá no fim da Bíblia, né? O que era pregado antigamente é pregado agora. Os mandamentos não mudou, o que mudou foi a cabeça dos homens, né? Cabeça dos homens, né? Em nome do Senhor. Agora os irmãos sabem, né? Cristo não é. Anticristo não é. Aleluia. E quando eu vejo aqui, amados, no livro de São Mateus, para encerrar, meu Deus, passou as horas. No livro é ruim da glória quando a mensagem vem assim. Aleluia. Eu não tenho culpa, irmão Onísio, que tem culpa se a igreja não dá glória, né? Escolher esse tema, né? Não podemos sair do tema. Aleluia. Porque a Bíblia diz que de imitadora nós temos cheio, né? Já temos um imitador lá em São Paulo, né? Já veste a roupa de Salomão, a barba de Salomão, e foi lá no cemitério e pegou a barba de Salomão e botou nele, né? Aleluia. Desse tipo de imitador nós temos cheio. Aleluia. Então nós não queremos ser mais um imitador aqui da Cristo Solução. 37 anos vamos procurar ficar na palavra em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Quem é, pois, servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier achar, servindo a si. Aleluia. Aqui Mateus falando de 2 servos. E vocês estão lembrados que o irmão leu ali que Paulo escreve a Timóteo: não te mistura com vinho, não senta na beira perto de vinho,
Não senta junto com bebarrão. Hoje tem crente que vai para balada. Aleluia, tem crente, como é que se faz essas festas aí no centro aí, como é que é? Andaram fazendo caixeirão lá, festa gospel, né? Hoje tem crente que um vinhozinho não faz mal, uma cervejinha sem álcool, né? E nós vamos ver aqui, e o apóstolo Paulo diz a Timóteo, aleluia, não te mistura com essa gente. Mas os crentes que mais querem se misturar com essa gente. Não estou dizendo que aqui tem que se mistura. Aleluia, eu vou lá para a festa gospel, vai cuspir o que lá? Vinho? Ou vai te abraçar, vai cuspir a baba do anticristo? Aleluia, festa gospel. É uma festa gospel para ganhar o jovem. Muito bem, ganhar o jovem para quem? Para Jesus e para o anticristo. Aleluia. Nós ganhamos para Jesus é pela palavra, não é cuspindo, né? É pela palavra, porque é a palavra que limpa. Aleluia. Andabai, tequei, becandabai. Quem sabe você esperava o pastor atirando casaca, tirando toalha. Aleluia, não é só não, é no barulho do Espírito Santo, é na palavra que Deus opera. Andabai, tequei, becandabai. E aqui nós vamos ver, amado, que o Senhor diz, não tem mistura com os beberrão. Eu vou lá que eu vou ganhar ele para Jesus, mas vai mentir para lá. Mentir para lá. Eu vou evangelizar no carnaval, largar folheto. Vai de quando que aqui era um bloco, aqui não é um bloco carnavalesco, eu chegava a dar um folheto para no chão. Opa, no chão. Quem é que vai ficar com um folheto em carnaval? Irmão Romário, eu sei que o senhor está dando os primeiros passos. Se o senhor está lá no centro, eu lhe dou um folheto, você vai lá pegar lendo o folheto. Jesus te ama, Jesus. Eu vou dar um folheto. Né? Eu não, hoje que o senhor conhece, mas se o senhor não conhecesse a palavra, se a irmã tivesse aqui, a irmã, lá não, se ela não fosse cristã, estava lá o Alceu lá. Vem esse velho careca, essa coisa aí. Mas o Alceu, né? O Alceu não. Não, ninguém lá meio carnudo. Não, eu estava evangelizando, ganhando alma lá no meio. Mas quem ganha alma? Né? Aleluia. O senhor acha que alguém vai dar importância para folheto em carnaval, pastor? Aleluia. E aqui diz a palavra que nós não podemos se misturar com os beberrão. Carnaval estão. Aleluia. Já me convidaram aqui na igreja. Ô pastor, o senhor não é de acordo nós evangelizar em carnaval? Tá, mas aqui ele teve aqui. O senhor não é de acordo? Não, mas o carnaval é bom. Você sabe o que é que hoje ele é? Está no segundo casamento sem casar e consagrar ele é presbítero. Ele não está na nossa igreja, não vou dar o nome por ética, por respeito. Ele não está na nossa igreja, separado da esposa, com outra esposa e consagrado a presbítero. Evangelizava no carnaval. Qual será o tipo de evangelização que ele fazia? Qual é o tipo? Aleluia. Qual é o tipo? Aleluia. E geralmente, pastor, quando o crente ele é meio carnudo, ele embravece bem ligeiro, né? Quando o crente ele é carnudo, ele fica bravo bem ligeiro. Já tem esse pastor pregando para mim, não, é para ti te converter. Aleluia. É para ti te converter. Se tu acha que é para ti te converter. Aleluia. Porque quando você fala em carnudo, a irmã missionária está aqui falando um que era carnudo. E era. A carne foi morta e vivo para Deus em nome do Senhor. Mas as pessoas não querem matar a carne, querem viver na carne e ainda querem que nós engolimos as mensagens deles em nome do Senhor. Aleluia. Anda, veja o céu aberto aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém aquele mau servo disser contigo, o mau Senhor tarda, o meu Senhor tarda a virar. Não, eu vou tomar uma bebidinha, vou dar um tempinho, ele vai tardar para vir. Mas quem vai tardar para vir? Tu sabe o dia que ele vai vir, infeliz? Né? Sabe o dia que ele vai vir? Não, eu vou dar uma saidinha, vou tomar uma bebidinha lá.
Mas será que tu esqueceu que Paulo escreveu a Timóteo? Não te mistura com esses vinhos fortes, não chega perto de vinho, não assenta onde tem vinho. Aleluia. E ele diz, não, porém aquele que aleluia, o meu servo disser, aleluia, consigo, o meu Senhor tardará para vir, e começar a espencar os seus conservos, e a comer e beber com os bêbados. Sabe para onde eles vão? Para você não ficar bravo comigo. Aleluia. Sabe para onde eles vão? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não se espera, a hora em que ele não sabe. Ele está lá sentadão, não. Jesus vai atrasar para vir, eu vou dar uma escapadinha, pedir um tempinho. Jesus vem e ele fica lá, ó. Lá. Não é hora de nós estar, aleluia, dando essa chance para Satanás. Não é hora do cristão estar dando essa oportunidade. É a hora, irmão, nisso de nós dizer, eu quero ser limpo, eu sei que sou pecador, eu não quero ser mentiroso, mas eu quero estar nos mandamentos do Senhor. Eu quero que o Senhor me limpe dos meus pecados, dos meus erros, porque eu quero morar no céu. Eu não quero saber de anticristo na minha vida, eu quero saber do amado Espírito Santo me carregando para a glória em nome do Senhor. E a Bíblia diz, separará e destinará a sua parte com hipócrita, e ali haverá pranto e rigir de dente. Amém? Vamos colocar em pé. É para esse que a irmã escreveu ali. Filhinho, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, e também agora muitos se têm feito anticristo. O apóstolo Paulo escrevendo o círculo de oração, que tem muitos pregando aí, aleluia, enganando o povo, sendo o anticristo. Mas aqui nessa noite, que nem eu e você venha dar uma de anticristo, aleluia, que nós não vamos estar no meio da mentira, do engano, do perverso, do hipócrita, mas que nós queremos sair para ser vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Quem está com a Bíblia na mão? Sidney, por favor, presbítero. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, para encerrar. Eu creio que foi ali que começou a Bíblia. Eu creio que foi ali que começou a igreja. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Preste atenção nessa palavra. E estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. Aleluia. Tinha fogo ou não tinha? Que para queimar as trevas tem que ter fogo, né? Aleluia. Então não precisa buscar balada gospel nem nada, tem que ter jejum e oração. Amém? Aleluia. O fogo vem do céu. Vamos ouvir um louvor em nome do Senhor pelos músicos, e eu quero te convidar para passar aqui à frente em nome do Senhor. Ô pastor, a mensagem foi forte, pastor. É que Deus não quer que nenhum de nós vai abraçado com o anticristo. Nós temos que botar na nossa cabeça que nós somos separados. Ou não somos, pastor? O povo de Deus é separado. Aleluia. Veja onde Timóteo escreveu, aliás, Moisés escreveu nas pedras os mandamentos do Senhor. E as trevas, aleluia, e era no Monte Sinai. E descia fogo para queimar treva. E a treva é de anticristo, e a luz é do Senhor. E para nós andar na luz, nós temos que ser luz. Amém? Aleluia, 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 Jesus. Deus santo, Deus de poder, Deus de glória.
Aleluia, adorado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Oh, Jesus. Do lado eu vi meus Aleluia, pedaços Jesus. no chão. Meu Deus. Minha alma vagava na escuridão. Aleluia. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Oh, Mostrou Jesus. a verdade que eu nunca quis ser. Acordei De um pesadelo e voltei a viver. Só igreja, só igreja. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Segura, irmão Rick. Quando o senhor cantava esse hino, quando tu cantava esse hino, irmão Rick, eu tive que dizer para a irmã que, aleluia, esse hino fala muito comigo, irmã, igreja. Um dia eu estava nas trevas, um dia eu estava na escuridão, aleluia. Primeiro foi Jesus, eu disse para a irmã, mas eu disse para ela, eu estou aqui pregando hoje depois de Jesus. Eu agradeço muito a senhora e o pastor Vicente, mas eu não queria ouvir a verdade. Se eu quisesse ouvir a verdade, eu não precisava passar o que eu passei. Aleluia, a irmã Catarina sabe muito bem o que eu passei. Sabe muito bem o que a missionária Vera passou. Sabe muito bem que o meu filhinho, tamanho da menina do irmão Sidney, passou. Aleluia. Sabe por quê, irmã Liliandra? Porque eu não queria ouvir a verdade. E quando nós não queremos ouvir a verdade, a escuridão nos pega, a cegueira nos pega. Então, amado, você que ouviu essa mensagem nessa noite, não fica triste com o pastor, que eu não vou te pedir perdão, não, a palavra é do Senhor. Eu quero que você, aleluia, queira ouvir a verdade, porque só vai nos libertar e nós vamos só chegar no céu, é na verdade. Não adianta nós querer andar modernido, bonitinho, vaidosinho, cheio de pinturinha, cheio de lábia. Aleluia, não é o que Deus quer de nós. O Senhor quer de nós uma alma pura, uma alma purificada. Aleluia. Eu tenho uma admiração muito grande pelo irmão Romário. E o galardão do irmão Romário é muito grande, sabe por quê? Que a irmã Eva, aleluia, ela vem de manhã orar na igreja, ela vem de tarde, se tocar de sair fazer visita, ela vai. Se tocar de sair viajar, aleluia, a irmã Eva vai. E ainda o irmão Romário não tomou a decisão, mas uma coisa, pastor, eu creio que ele nunca disse para a irmã Eva, não, hoje tu não vai. Enquanto a irmã Eva está orando, fazendo a obra, Deus te abençoando, irmão Romário. E essa hora vai chegar, e eu creio que está chegando em nome do Senhor. E que Deus, aleluia, em nome do Senhor, eu quero ver o Senhor pregando a palavra do Senhor aqui em Alegrete. Anda bastequei, porque a irmã Eva disse, o maior presente para mim no aniversário da igreja foi meu esposo estar aqui. Aleluia, minha esposa passou, mas nem, aleluia, o que irmã, eu estava minha vida estragada, separado, irmão Romário, nas mãos do diabo, não queria enxergar a verdade. Mas Deus usou esta mulher aqui, ó. Eu vou dar para ela deixar uns dois minutos de testemunha para você não ficar só nas minhas palavras, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, irmãos. É grande a alegria do meu coração. Tudo isso que o pastor tem falado e muito mais, irmãos, Deus tem feito na vida dele. E eu me alegro por esta família maravilhosa. E o Senhor manda dizer para a irmã Vera, que ela é uma escolhida do Senhor, que ela teve coragem para lutar e perseverar. E ela é preciosa para Jesus com a sua família, assim como todos, irmãos. Todos nós somos preciosos e Deus escolhe pessoas guerreiras para lutar e para ser vencedor. E assim Deus teve um grande plano na vida do pastor Alceu. Eu sou muito alegre, feliz por isso. Deus continue abençoando poderosamente a vida dele com a sua família. E que a igreja sempre possa estar ao lado deles, o cerco de oração, os obreiros, os instrumentistas. Possam estar ao lado desse homem de Deus que Deus tem trazido, chamado para estar aqui,
juntamente com a igreja, irmãos. Também o Alisson, né? O Senhor salvou, libertou, desde criança teve um chamado na vida dele. E agora Deus confirmou um pastorado para ele, irmãos. Ele era pequeno e orava. Colocava o rosto em terra e ali ficavam as lágrimas dele. Creio que a irmã, né, está lembrada, né? E eu vinha ali, me ajoelhava junto com ele, e orava e pedia para Deus, de corpo e alma, que Deus fizesse a obra na vida do pastor Alceu. Eu visse a oração daquela criança que dizia: Senhor, salva o meu pai, traz o meu pai de volta, salva o meu pai, eu quero o meu pai na igreja. Era a oração dele, e eu pedia: Senhor, tenha misericórdia e ouve a oração dessa criança, responde a oração desse menino. Era só o que eu pedia, em choro, em lágrima, ali ajoelhada junto com ele. Ficou as marcas, e eu sei que as lágrimas dele foi recolhida, o anjo recolheu, está diante de Deus, e aqui está a vitória, irmãos. Então todo aquele que confia no Senhor e busca e persevera, alcança a vitória e a misericórdia de Deus. Por isso Deus tem chamado o irmão e tem colocado esse grande povo, que será ainda mais numeroso, para que o irmão venha cuidar e também a igreja venha cuidar desse pastor que Deus chamou e colocou junto com a sua amada e querida família. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Eu sou agradecida a Deus porque aqui está um fruto das orações, né, da obra de Deus, que prova que Deus transforma, assim como Deus transformou a água em vinho em Canaã da Galileia, transforma a nossa vida. Um primeiro milagre de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor em nome de Jesus. Igreja, vamos orar. Chega aqui, pastor. Eu me lembro como fosse hoje, irmã Liliana. Aleluia, o Alisson era do tamanho da menina do Sidney, um pouquinho maior. E ele estava orando diante do altar, como está o irmão aqui, da esposa da irmã Jurema. E ele se levantou e o piso era vermelho. E ficou uma poça de lágrimas, você lembra, irmã? E o pastor Vicente veio e me abraçou e disse assim: ô Alceu, até quando tu vai fazer essa criança sofrer? E aquela palavra entrou no meu coração e não saiu mais. E daquele dia em diante, aleluia, eu tomei uma decisão com Deus. E eu quero dizer para você, amado, que o Senhor não nos chamou para nós sofrer. O Senhor nos chamou, viu, irmã Marta, para nós ser vitoriosos, em nome do Senhor.